Senhor Jesus. Número 6. Eu dei foi um sol maior, menor para o irmão. Só, segure só na nota mesmo, né? Sim, quero agradecer também ao pastor Manuel Batista pela oportunidade de nos hospedar na sua casa, cedendo o quarto dele. Irmão, não sei nem o que eu faço, porque eu não sou merecedor disso, não é? Essas coisas assim. Mas quando o pastor Boaventura foi para Teresina, eu não sei o que teve, aí ele foi lá no bairro que eu trabalhava, e eu saí do meu quarto e dei o quarto para ele. E aí várias pessoas já fizeram isso comigo, mas eu também já fiz com um bocado. Eu me lembro uma vez, até o Silvan Santo disse: rapaz, não bota assim todo mundo no teu quarto, não. E eu disse: não, eu só estou botando tu aqui mesmo, porque ele disse: pois bota, vai ficar muito alto. É só a nota mesmo, eu só segura, é só a nota mesmo, porque não tem ritmo ele. Bota dó menor para ver. Yevarech Adonai veihuneka Yahi Adonai panaveleha veihuneka Isa Adonai panaveleha veiasem leha Shalom. Irmãos, na primeira aula de hebraico que eu tive, o professor ensinou essa canção. Só que eu aprendi, era um pastor de São Paulo, e ele, até hoje eu tenho gravado. E lá em Coroatá, eu assistia na fita de vídeo, e ele dizia: vamos cantar a bênção sacerdotal. E eu botava aqui pá, botava o talite, que eu fiquei apaixonado. Mas ele canta alto. Se vocês veem um judeu cantando, dando a bênção, um judeu não dá a bênção como nós. A gente faz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Não, ele não faz assim. Primeiro que a língua hebraica, ela é uma língua de tonalidade, né? De tonalidade. Então, aí é dó, né? Do outro, ré menor, deixa eu ver, ré menor. Yevarech Adonai veihuneka Isa Adonai panaveleha veihuneka Isa Adonai panaveleha veiashem leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vamos aprender? Vamos. É bem facilzinho. Para esse colegiado cantar e ficar bem bonito. Diga comigo: Yevarech Adonai veishmereka e Adonai panaveleha vehuneka Isa Adonai panaveleha veiashem leha Shalom. Eita, irmão. Foi, pastor? Vamos lá. Diga comigo: Yevarech Adonai veishmereka. Pronto, esse é o versículo. Vamos lá. Yevarech Adonai veishmereka. Agora o outro versículo: Yair Adonai panaveleha veruneka Isa Adonai panaveleha veiasem leha Shalom. Vocês podem chegar em casa e colocar um vídeo
e bote um sacerdote. Essa bênção, teve um cantor brasileiro que fez ela maior, aquela que a bênção, como é aquele? É dessa tradução. Teve um judeu que cantou isso aqui, mas cantou completo. Mas tem essa música que a Erenilde apontou aqui, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Como é que diz? A família e os filhos. Isso. A bênção. Então, ele pegou isso aí, mas ele pegou, se vocês pegarem, pode botar aí no YouTube, vocês vão ver que ele canta primeiro a bênção sacerdotal. Aí ele acrescenta com essas questões. Pronto. Então, esse é o versículo. Vamos ler agora o texto. Depois a gente, no final, se tivesse o slide, ficava melhor aqui, ou data show, mas não tem aqui, que aí a gente ia mostrar mesmo para os irmãos observarem. Estamos lá, número 6. Obrigado, irmão, viu? Depois, no final, nós vamos pegar de novo aí. Graças a Deus. Número 6, 22. Eu quero parabenizar os pastores que me antecederam, ministraram bem. E o que eu vou fazer aqui são acréscimos. Do que nós ouvimos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu quero que cada pastor que está com a sua Bíblia aberta, se trouxe a caneta, se trouxe um marcador, aí você pegue aí, porque nós vamos explorar em síntese isso aqui que já foi meditado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quem falou? Pronto, mas eu quero que vocês participem para ficar bem gostoso. Quem falou? O Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lo. Agora, todos os senhores, bem forte, lendo o verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante e te dê. Assim porão o meu nome sobre quem? Sobre os filhos de Israel. Queridos, eu não uso mais. Quando eu morava em Coroatá, eu usava muito, mas aí a gente vai ficando de idade. E Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, e eu usava muito. Deus estava pregando. Hoje não uso. Eu uso aqui uma palavra lá, mas hoje eu vou ter que usar porque o texto pede, viu? Aí eu vou ter que usar aqui algumas coisas com os nossos irmãos, com os nossos pastores. Primeiramente, pastores, nós temos aqui 3 coisas: fonte, intermediação, autoridade. Quais são as 3 coisas? Fonte, intermediação, autoridade. Vamos lá, para não esquecer: fonte e autoridade. Se vocês observarem, o verso 22 começa assim: e falou o Senhor. Se você observar o verso 6, aliás, o capítulo 6, verso 1, diz assim: e falou o Senhor. Só que se você pegar, só para os irmãos terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, rapidinho, vamos pegar aí capítulo 1 de Números, capítulo 1. Rapidinho, e eu quero que vocês digam bem forte, porque isso aqui é muito pesado. Como é que diz Números 1? Pronto, só isso. Vamos lá, só a parte primeira. Como é que diz? Pronto.
capítulo 2, no início da frase. E falou o 4 primeiro, como é que diz? E falou o 5 primeiro, como é que diz? 6 primeiro, como é que diz? Ou seja, tem uma coisa que é comum no hebraico, é chamado de vaiktol. Diga comigo, vaiktol. Vaiktol é como se fosse a nossa conjunção i, mas só que no hebraico nós temos duas diferenças. Nós temos a conjunção chamada vav conectivo, que é i, lá por exemplo em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você tem esse i, né, e a terra. Mas quando você observa, você tem um objeto ali presente, chamado de uma expressão et, que faz essa ligação. Só que o verbo conectivo, aliás, a conjunção i conectiva, ela é muito presente. E às vezes ela vem no início da frase, colocando a narrativa no imperfeito. Por isso que o texto começa, e falou, para dar prosseguimento. Se vocês analisarem, essa construção, ela é consecutiva, conforme o próprio texto hebraico fala. Então é muito comum isso, e falou, e falou. Mas só que essa palavra e falou, ela aqui no português, é a ideia que nós temos assim de algo simples. Só que no hebraico, quando você pega Veidaber Adonai, está dizendo assim, e falou o Senhor. Só que essa expressão, ela está em um dos troncos hebraicos, um dos troncos, que são 7, mas está em um tronco, que aqui é o piel. Diga comigo, piel. Piel. O piel aqui é uma ação intensiva. Olhe para cá para os pastores entenderem bem direitinho. Quando ele diz, e falou, você lê isso aqui, você diz assim, e falou o Senhor. Só que lá no hebraico não é no cal, que é simples, é no piel. O piel é o seguinte, se eu digo assim, o pastor Raposo quebrou o prato, ação simples. Mas se eu digo, pastor Raposo jogou o prato, que estraçalhou, que quebrou, é intensivo. É intensivo. Então, Deus, Ele não está dando conselho para Moisés aqui. Deus, Ele não está dando uma orientação psicológica para Moisés. Deus está dando uma ordem intensa. Por isso que é repetindo, e falou, e falou, e falou, e falou. Porque, pastores, ninguém pode abençoar se não for intensificado por Deus. Entendeu? Entendeu? Porque pastor que não é tocado pela palavra, mexido por Deus, chacoalhado por Deus, ele não vai pregar a palavra de Deus de modo intenso. Você vê que um homem de Deus, até o hino da harpa, quando ele vai cantar, ele canta com vida. É assim ou não é? Eu vi pastor no meio da rua, sem exegese, sem negócio de hebraico, de grego, que é importante, mas eu estou falando, eu via na rua uma paixão tão grande, uma intensidade, que de longe você ouvia a voz dele, numa autoridade tremenda. É porque ele não está apenas repetindo palavra, que nem papagaio, ele está cheio do Deus que lhe move, que lhe fala, que lhe dá intensidade. Então quando ele diz, e falou o Senhor, irmão, quem é que fica mostim, paradinho, quando Deus fala? Quando você lê Isaías 6, diz que tudo lá, os umbrais, tudo se sacudia. Salmo 29, a voz de Deus é poderosa, que ela quebra os cedros. A voz de Deus, ela é tão grande, irmão, que faz uma cabra parir. Quando você vê uma cabra parindo, uma jumenta parindo, é Deus que está mandando.
Agora imagine Deus falando com um pastor. Imagine Deus falando com você. Imagine Deus falando comigo. Eu vou dizer uma coisa aqui para os senhores: um homem que Deus fala com ele não é mais o mesmo. É negócio sério. Um pastor que Deus, eu não estou falando de brincadeirinha não. Eu estou falando quando Deus fala com um homem. Deus falou com Ezequiel, que ele perdeu a voz. Quando Deus fala, é impossível. E observem bem, quando ele fala com intensidade. Quando você lê o capítulo 19 de 1 Reis, que a gente fala da brisa suave, que Deus tem as suas circunstâncias, aproveita elas para falar, mas ninguém fica a mesma pessoa quando Deus fala. Até um homem de Deus, quando ele medita na Bíblia, eu não estou falando de ler, medita e deixa ela falar, quando ele sai do seu gabinete para ir ao púlpito, ele está intenso, ele está marcado, ele está impactado. E falou o Senhor. Qual é a primeira coisa que eu disse aqui? Fonte. Vamos lá? Fonte. Vamos lá, bem forte. Fonte. Aqui, observem, o pastor Luiz Rio falou que os hebraístas da modernidade, os antigos não, falam que a repetição de 3 vezes Deus falando no texto para abençoar, os ortodoxos dizem que a repetição do nome de Deus é para mostrar intensidade. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor levante o teu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê. Já pensou Deus falando contigo? Tem pastor aí que entra no meio de terreiro velho, tem pastor que entra no inferno, tem pastor que entra no meio da prova, da luta, porque Deus fala com ele. Quando Deus fala, você entra com todo o ímpeto, com toda a força, com toda a autoridade. Uma vez eu estava pregando no Pará, me convidaram para ir pregar no Pará, e eu fui, e quando chegou lá eu vi gente com facão na cintura, arma, que era um povoadinho. E eu disse, meu Deus, eu disse para minha esposa, meu Deus. Aí o medo bateu. Porque tem irmão que diz, pastor, o senhor tem medo? Lá em no Atos 18, Paulo, quando chegou em Corinto, ele disse, quando eu cheguei aqui eu fiquei com medo. E eu cheguei nesse povoado, tinha a mensagem preparada, tudo organizado, mas o medo bateu. E na hora que eu cheguei no hotelzinho, eu tranquei o hotel e me joguei no chão. Jesus, aqui é perigoso. Aqui todo mundo anda armado. Me ajuda, Pai. Fiquei até a hora do culto. Quando eu cheguei, que me sentei no púlpito, no interiorzinho, eu disse, eita, aqui não vai dar ninguém. Quando deu assim 7h30, começou a encher de gente. E aí de novo o medo bateu. Mas eu disse, Senhor, me ajuda. Eu não posso fazer nada. Na hora que eu peguei o microfone, me lembro como hoje, fui ler em Apocalipse, os 4 cavaleiros. Quando eu li o texto, uma pessoa chegou assim na frente e disse, pregador, eu disse, por não, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu disse, amém. Irmão, eu vou começar a pregar, mas tem uma pessoa aqui que quer aceitar Jesus. Pai Celestial, abençoa teu filho, te aceita como Salvador. Quando eu abri os olhos, tinha 2 pessoas. Nós vamos orar por essas 2. Quando eu fechei os olhos, tinha 10 pessoas. E eu fiquei o culto todinho, só orando por pecadores.
dei uma palavrazinha no final. Aí sabe o que Deus disse para mim? Quando tu se cala, eu falo. E quando Deus fala, é a hora que você está mais com medo. Porque preste bem atenção. E falou Deus a quem? A Moisés. Em primeiro lugar, Deus é a fonte. Pastor Elias Torralbo falou ontem, eu não vou repetir. Deus é a fonte. Eu tive um padre que estava me dando latim, e ele deu um sermão bonito. Eu disse, eita, que sermão lindo desse padre. Eu disse, professor, me diz uma coisa, como é que o senhor preparou, que ele chama homilha, como é que o senhor preparou essa homilha? Ele disse, concordância, léxicos, comentários, meu comentário, paráfrase, e depois eu rezo a Ave Maria. Aí eu disse, até aí deu certo para mim. Mas sabe o que eu quis dizer para ele? Que eu queria dele? Tão arranjado, escute. Tem muita gente pregando o sermão bem arrumadinho, que pode encabular até um pastor. Agora a questão é, qual é a fonte? Aleluia. Qual é a fonte? Qual é a fonte? Qual é a fonte? Qual é a tua fonte? Quando você pega, está aí o pastor Gabina, na hora que você pega qualquer propedêutica jurídica, obra introdutória do direito, aí tem lá, fontes do direito. O jurista sabe onde vai buscar. E qual é a tua fonte para estar aqui em cima? Qual é a tua fonte, querido pastor, quando o senhor levanta as mãos? Eita, pastor Raposo, eu não sei, é a comissão do tema, né, que faz isso aqui? É a comissão temática, né? É doutrina, né? É assim, pastor Assis. Vocês sabiam que no Brasil não tem nenhuma obra, só se for de outra editora, mas não tem nenhuma obra sobre bênção apostólica e bênção sacerdotal? Me parece que o Ciro escreveu uma coisa, só um pouquinho. Não tem obra nenhuma. Não tem. O campo está aberto aí para os pastores. Quem já escreveu o que todo mundo escreve, é fácil. Escreva sobre isso. Não tem, escutem bem, não tem uma obra, tem artigos em pequeno, mas não tem sobre isso aqui. Eu quero parabenizar a convenção por essa temática. Porque o pastor, ele dá a bênção apostólica. Mas qual a relação dessa bênção apostólica? O pastor Luizio falou no início. Qual a relação dessa bênção apostólica com a bênção do final? Olhe para cá, querido pastor. Quando era pela manhã que o sacerdote ia abençoar, meu pastor, isso aqui é sério. Ele não ia dizendo, eu li na Mishiná, aqui é uma Guemará, aqui é porque o rabino fulano de tal falou. Não. Quando ele se levantava para dizer, o Senhor te abençoe. Pode, se eu souber responder. Pastor, não falar lá, isso aí que ele vai falar, eu vou falar no finalzinho. Que quando o pastor Edmilson pensou isso aí, foi a primeira coisa que me veio na mente. Olhe para cá, tem uma fonte. Pastor, diga comigo bem forte, tem uma fonte. Eita glória, aleluia. Tem o quê? Mas lá em Jeremias capítulo 2, ele disse, 2 maldades o meu povo está fazendo.
a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Pastor Daniel, e o que mais? E cavaram para si. O GPT não é a nossa fonte. A teologia liberal não é a nossa fonte. A teologia americana não é a nossa fonte. Apesar dela ter uma ortodoxia, mas hoje também já está pesada. A nossa fonte está aqui. O dono da palavra. Eu li um autor que diz: não me venha com o assim diz o Senhor, sem um versículo bíblico. Porque toda vez que Deus falava, ele dizia para Moisés o que estava falando. Primeiro lugar, fonte. Tiago 1,17, toda boa dádiva. E o que mais? Todo dom vem da onde? Do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra. João 3,27, ninguém recebe coisa alguma se do Pai não for enviado. Olha para cá, pastores. Quem é a fonte? Vamos gritar, vem bem alto. Quem é a fonte? Deus. Grite. Quem é a fonte? Deus. E por que tu não bebe aqui? Vocês já viram? Olha para mim aqui. Até eu também fazia, mas tem coisa que a gente vai amadurecendo. Eu em pregação, eu não uso mais citar quase nome de homens, nem de teólogos. Eu dou uma referenciazinha, mas eu prefiro a Bíblia agora. Porque quem está me escutando na pregação, no estudo pode ser, numa aula pode ser, mas na pregação, a essência deve ser a palavra. João 5,39, examinai, porque julgais vida. Mateus 22, errais não conhecendo, e o poder, essa escritura é poder, pastores. Essa palavra é poder, gente. Pastor Raifran, pastor Elias Torrado, que já foi embora, pastor Luiz Rio, nós que pregamos. Tem uma coisa que eu vou dizer aqui hoje para os pastores. Quando a Bíblia diz, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e ali não é conhecimento científico, não é conhecimento histórico, é conhecimento de relacionamento com Jesus. Há muitos que os corações e a mente estão lotadas, barrotadas de conhecimento histórico e até teológico, mas não conhece o Deus que ele prega. Então escute, e falou, quem foi que falou? Vamos lá, só quem tem boca bem forte, me ajude. Quem falou? Deus. Quem falou? Deus. Quem falou? Deus. Aí quando você olha para o texto bíblico, que nós estamos aí, olha aí, e falou o Senhor a Moisés. Agora ele diz, fala. Primeiro Deus falou com quem? Com Moisés. Quem era o homem mais eloquente do livro de Êxodo? O homem mais eloquente, que tinha retórica, o homem de mais retórica polida no livro de Êxodo. Vamos lá, só quem tem boca. Vamos lá, quem era? Deus falou alguma coisa com Arão? Arão escreveu alguma coisa? Arão deixou algum livro? Deus nunca deu uma mensagem para Arão. Irmão, esse negócio de a gente estar aqui na frente, curso de oratória para pregador, vai para a fonte, rapaz. Tu pode falar, eu estava falando com o presidente aqui ontem, que lá em Bacabal tinha o Samuel. E esse Samuel, rapaz, eu me apaixonei por ele, porque tudo dele era uma palavra difícil.
que aí você tinha que ir para o dicionário. Foi ele que me inspirou. E aí, tudo que ele dizia difícil, eu comprei aquele mini dicionáriozinho do Aurélio e li todinho. Aí também, na hora que eu pegava, eu rasgava. Samuel fazia assim: quando ele ouvia uma palavra que ele não conhecia, ele anotava a palavra, ia para o dicionário e procurava o significado da palavra. E aí ele ensaiava, e na primeira conversa que ele tinha com alguém, ele fazia uma frase para colocar aquela palavra. E na segunda e na terceira, aí pronto, aí já ficava no vocabulário dele. Era um homem de um vocabulário muito extenso. Está vendo? Aí eu também tinha isso. Na hora que eu ia pregar, irmão, tinha até uma irmã que eu fui pregar uma vez em Barra do Corda. Aí estava eu, Cavalcante, que faleceu, e outro pastor. E eram os três. E aí um pregava e Jesus batizava com o Espírito Santo, e o outro vinha com outra pancada. Aí lá vinha eu. Aí uma irmã disse, eu vi uma irmã dizendo, irmão, aquele neguinho ali a gente tem que pregar com dicionário. E eu achava bom isso aí. Só que o povo estava seco. O importante é quando Deus fala. Olha, pastores, escutem bem. Você pode estar no culto. É claro que nós temos que estudar, nós temos que buscar. Mas olhem para mim aqui. Quando um pastor está no culto, que Deus fala por ele e através dele, a igreja sente. Sente ou não sente? E olhe para cá. E quando ele termina, a igreja diz assim: eita, meu Deus, nosso pastor. Nosso pastor. Nosso pastor. Não é assim? Nosso. Às vezes você termina, tem três maneiras, irmão. Olha para cá, diga, o Arão. Moisés até admirava a fala do Arão. Ele disse: Senhor, meu irmão é quem sabe falar. Ele disse: eu não estou precisando do teu irmão. Não, mas eu quero ele, que ele é quem sabe falar. Eliseu Queiroz, no livro que ele escreveu, ele diz que Moisés ficou, porque tem pastor que diz assim, Moisés era gago. Moisés, não, é porque ele passou a vida no campo 40 anos e vai perdendo. Aí ele disse: não, Senhor, eu não sou fluente. Não, manda Moisés. Arão é pesado, mas preste bem atenção. Arão era pesado, mas não era fiel. Arão falava bem, pregava bem, mas não era de coração totalmente fiel. Na hora que teve a oportunidade, Êxodo 32, bezerro. Na hora que a Miriam encabeçou, irmão, Deus conhece. Deus conhece. Não é, pastor? Deus conhece os seus, rapaz. Às vezes tu pode ter irmão que diz, até na escola dominical, vamos botar a irmã aqui que é pedagoga. Avisa demais. Um dia tinha um lá no Tirirical. Bom de aula, bom. Aí o irmão fez uma pergunta: irmão, e é pecado beber cachaça, cerveja? Ele: socialmente não. Irmão, eu vou dizer uma coisa, e pastores, escutem bem o que eu vou dizer aqui. Se tu não tiveres na fonte, a tua mensagem não presta. Se tu não tiveres na fonte, tu pode ter, aqui, olhe para cá, aqui não é discurso político, aqui não está falando de retórica. Quando um homem de Deus sobe no púlpito da igreja, que é um profeta, eu vi várias vezes, foi por isso que eu fui deixando isso. Eu vi várias vezes terminar o culto, aí as irmãzinhas vinham: ô pastor Bené, rapaz, hoje Deus lhe usou. Eu ficava: rapaz, está um negócio errado. Essa semana, eu liguei para o Gesiel Gomes. Pastor Gesiel, ei, Pai Senhor, pastor Gesiel, disse: Aí eu disse: pastor, é porque eu estava aqui me lembrando, eu orando e lendo um livro seu sobre murmuração, e eu gostei tanto. Ele disse: ô meu filho, amém. O senhor tem orado para Jesus batizar com o Espírito Santo?
Eu disse, o quê? O irmão tem orado para Jesus batizar com o Espírito Santo? Eu disse, tenho. Mas com intensidade? Eu disse. Aí eu fiquei. Eu disse, pastor, eu tenho orado. Ele fez a pergunta de novo, com intensidade, meu filho? Porque muitos não creem. E eu sei que você crê. Ore com intensidade. No Piel. E falou. Vocês pensam que Deus chega, meu filho, neném, não existe essa. Quando Deus fala contigo. Se vocês pegaram o livro de Jonas, essa expressão que Deus diz assim, e levantou-se Jonas. Mas Jonas só se levanta quando Deus fala. Escute bem, tem pregador mais ruim do que Jonas? Me diga, pastores. Tem pregador mais ruim do que Jonas? Bora. Qual foi o pior pregador do Velho Testamento? O Jonas. Vocês viram o pastor Elias pregar ontem? O Jonas foi pregar sem querer. O Jonas foi pregar zangado. O Jonas foi pregar desviado. E é o único homem que Jesus disse assim, uma cidade inteira, nem Pedro ganhou o que ele ganhou. Porque Pedro, e ele dizia, uma cidade inteira ouviu a pregação de Jonas e fez o quê? A pregação. Agora olhe para cá, Jonas fez algum milagre? Jonas fez cair fogo do céu? Mas a Bíblia diz que a cidade toda se converteu. Por quê, pastores? É porque a mensagem não é tua. O Senhor não é a fonte. A fonte é Deus. E mesmo que o material esteja ruim, estragado, vou já falar sobre isso. Mas quando fala, acontece alguma coisa. Vocês já viram isso? A fonte é Deus. Depois da fonte, intermediação. Diga comigo essa, intermediação. Intermediação. Escute bem. Falou o Senhor a Moisés. E Moisés falou para quem? Para Arão. E eu disse aqui para os senhores que Arão tinha retórica, Arão tinha argumento, mas Deus não falava com Arão. Deus só falava com Moisés. Escute bem, olhe para cá. Falava com Moisés. E quando falava com Moisés, Moisés passava para Arão. E Arão e os seus filhos passavam a bênção para quem? Escute o que eu vou dizer aqui. Bênção segue hierarquia. O que eu disse, pastores? O maior abençoa. O teu pastor pode não saber ler, teu pastor pode ser analfabeto, teu presidente pode ser analfabeto, mas quem foi que colocou ali o Moisés? E se o Moisés chama o Arão pode falar bonito, o Arão pode, mas Deus não quer a fala do Arão, Deus quer a fala dele. Mas ele não está me vendo. É assim, direto, está lá na casa onde eu estou. Olha, então escutem, pastores. Papai, isso aqui é pesado. Isso aqui, irmãos, que é o seguinte, pastor Raposo, a gente está na casa da gente, lê um texto aqui, comentário de Champlin, é assim ou não é? Comentário de Champlin, aí você vai para o comentário de Melfi Henry, bota, vocês podem observar que tem pastor que ele está pregando, aí ele diz assim, olha irmão, lá no Melfi Henry, na página que ele escreveu em 1970, aí tu fica, rapaz, foi mesmo, olha aí, mas nadinho. Agora, quando você abre a Bíblia, que você ficou no teu quarto,
preparou o sermão todinho, depois que preparou tudo, tu jogou na mesa e vai para os pés do Senhor. Senhor Deus, eu fui aonde eu posso ir. Mensagem pesquisada, a mensagem estudada eu já fiz, mas eu quero a tua iluminação, e eu quero a tua inspiração. O que eu vou falar para o teu povo? Pastor. O esqueleto está aqui. Senhor, ele diz, vai lá para Ezequiel 37. O esqueleto tu já tem, a mensagem zona, mas está seca. Aí tu entra e Deus diz, mas tu crê que pode viver? Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, tu o sabes. Pois fala. Profetiza. Irmãos, é negócio sério. Uma vez o Spurgeon saiu correndo. A igreja fica esperando exatamente essa vida do sermão. Um irmão chegou, o pastor Raposo falando, eu li num livro. O pastor chegou e disse, meus irmãos, eu terminei meu pós-doutorado e eu estou com a mente renovada. E aí ele passou um ano pregando o que ele buscou na faculdade. Aí uma velhinha fez um bilhete e botou, cadê meu pastor profeta? Aí, sim. Sim. Vai falar. Eu disse aqui, Pastor Senhor, antes que ele passasse para outro ponto, me desse 1 minuto, ele deu logo. Queridos, 2020, eu estava passando por Santa Inês, indo a Belém. Pastor Raifran estava hospedando o treinamento de ingresso naqueles dias. Aí eu cheguei, a gente tem uma amizade e comunhão muito boa, graças a Deus. Aí ele olhou para mim e disse, Caboclo, tu vai dar uma aula. Lembra disso? Eu disse, não, eu estou aqui passando a Belém, estou só com a Bíblia. Não, mas tu vai dar uma aula. E eu estava com pressa. Ele me segurou até o último expediente da tarde. Eu fui chegar em Belém 3 horas da madrugada. Mas a aula era sobre família. Eu disse, pastor Raifran, eu estou só com a Bíblia aqui. Está aqui minha apostila. Eu li a apostila do pastor Raifran. Eu digo, rapaz, vou ficar meio engessado. Já que eu tenho que dar uma aula, então me deixa livre. Peguei o texto de Gênesis, capítulos 1 e 2, depois fui para o capítulo 5, depois fui para o capítulo 15 de Evangelho segundo João. Falei do homem segundo Deus, imagem e semelhança de Deus. O homem segundo o homem, Adão gerou a Sete segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e fomos para o novo homem em Cristo. E fizemos uma coisa simples. Um aluno, eu havia perguntado para o pastor Raifran, qual o aluno mais preparado dessa turma? Ele disse, tem 2, fulano e Beltrano. Eu disse, dos 2, quem é o melhor? Fulano. Tá bom. Terminamos aquela rápida aula. Um deles, que na análise do pastor Raifran estava, o segundo, chega no pé do púlpito e disse assim,
pastor Daniel, onde é que o senhor encontrou esse negócio, que eu nunca encontrei em teologia? Imediatamente o segundo chega e diz, é um título que eu não tenho, reverendo, onde é que o senhor encontrou esse negócio, que eu nunca encontrei em teologia nenhuma? Eu disse, já que os dois vieram com a mesma pergunta, e eram os dois melhores. Eu disse, eu conheço a tua biblioteca, fecha um quarto inteiro, e o senhor lê muito. E conheço a sua, que na maioria é virtual, e o senhor também lê muito. Mas a mensagem do pastor está na Bíblia. A Bíblia é inerrante. Todos os secundários podem faltar, mas a Bíblia não falha, é inerrante. Eu disse a eles, desde quando eu comecei o Santo Ministério, eu já completo este ano 31. Desde quando eu comecei, Bíblia, esqueleto do sermão, oração. Oração. Algo a mais que alguém já escreveu depois que Deus trata, depois que Deus fala. Porque se o pregador não sentir Deus primeiro, a igreja não vai sentir. Há poucos dias um irmão, bom de internet, bom de mídia, de tudo, nós conversando sobre sermão, eu disse, pastor, o senhor sabia que tem um chat que monta sermão? Eu digo, como é que é, irmão? Um chat que monta sermão. Eu digo, que história é essa, rapaz? Ele disse, dê um tema aí. Eu dei um tema meio cri-cri. Em 5 minutos o sermão estava formado. Eu digo, está repreendido, Deus me guarda. Então escutem bem uma coisa. Ele falou aqui, vamos lá, eu sei que aqui tem muitos estudiosos, mas vocês sabiam que as maiores grandes ideias, elas não vieram no momento em que a mente estava aperreada? Como foi que veio o descobridor da lei da gravidade? Quem se lembra como foi? Hã? A maçã caiu. E se vocês lerem a história, homens que pensam e aí fica agitado quando vão dormir, o pastor Raifana falou isso aqui. Eles têm visões à noite e no outro dia estão com a ideia. Se para as coisas naturais tem isso, agora imagine quem lida com as coisas espirituais. A fonte, pastores, é Deus. Deixa Deus falar. Porque deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Se nós pegarmos qualquer mensagem de outro pregador, ou de um livro, ou de uma história, vai ser apenas uma repetição. Mas quando Deus chamou Ezequiel, capítulo 3, ele disse, come o que eu te dou. E ele comeu, e a Bíblia diz que no ventre era como? Amargo, e na boca? Quando você pega João, Apocalipse 10, 9, ele entrega o livro e João come. Pastor Raposo, sabe o que acontece? Escuta bem, pastor, isso aqui é muito sério. É que tem pastor que não vai para o dono da fonte. Ele apenas passa pela Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, pesquisa a Bíblia, mas o dono da Bíblia não está dentro dele. Pastor Elidônio, eu pregava e preguei isso muito tempo errado. Eu dizia assim, você é a torneira de Deus, você é o cano. Não, cano, torneira, a água só passa. O cano não, pastor Edmilson, não retém nada da água. Jesus não quer que você seja cano. Oi. Porque, pastor Edmilson, escute bem, se eu só prego, eu não assumo nada da fonte. Olha para cá, Jesus disse em João 17,
eu neles. E o que mais? É isso. Eu neles e tu em mim. É Deus envolvido em mim e eu em Deus. Quando um pastor levanta a mão, quando um pastor diz, eu te repreendo, Satanás, ele está pertinho da fonte. A palavra hebraica é chatul, diga chatul. Diga bem forte, chatul. Sabe o que é chatul? Está lá no verso 3. Será como árvore plantada. Aonde? Ao ribeiro das Sobebem. Ei, irmão, pastor que sai do quarto, 1 hora de oração, 2 horas de oração, você vê a graça. E mesmo que o culto naquele dia não tem negócio de pandeio, crente caindo, o irmãozinho vai ficar lá no banco. Meu Deus. Meu Deus. Esse nosso pastor. É assim ou não é? Agora quando é amolecado, contando piada. Tu viu o jogo ontem? Eu fui para uma convenção, não vou dizer onde era que estava não, porque senão todo mundo vai me criticar, como é filmado. Aí nós estávamos na convenção. Aí eu desci mais aderente com as... Nós tudinho, aqui tinha um pastor que nós estávamos lá também. Aí desci com as bolsas. Aí uns pastores, tu já vai? Eu disse, já, hoje é. Rapaz, mas tu é otário. Eu disse, como assim? O Mengão é hoje. Eu disse, irmão, o hotel cheio de pastor. Tudo reservado para o Mengão. É, peraí. Aí eu disse, meu Deus do céu, Dariano, tá vendo aí, Dariano? Aí eu saí. Se você pegar o livro de David Wilkerson, ele diz, pastor Raposo, que não dormia assistindo filmes à noite. Passava a noite assistindo o filme. Quando foi ali, ele disse que desligou a televisão. Aí Deus disse para ele, é assim tua vida? Um irmão perguntou para mim, pastor Raifran, se eu fui lá onde é a igreja dele, que eu esqueci, eu não estava lembrado. Pois até hoje está lá. Uma igreja marcante. E ele disse que daquele dia, mandou tirar a televisão do quarto dele. O tempo que eu gasto com a televisão, eu vou gastar com o que vai me dar vida. O que tem de pastor assistindo filme de terror? O que tem de pastor gastando a noite assistindo filme pornográfico? Decora uma mensagenzinha e sobe no púlpito e você vê a secura. Porque tem pastor que é pastor manancial. E tem pastor talo. Tem pastor moita de tucum. Quem falou isso foi um dos irmãos dos filhos de Gideão, capítulo 9 de Juízes. Se vocês se encostarem nele, ele é moita que mata. A uva não quis, a oliveira não quis, mas o Abimeleque, seco, ele queria, porque ele não tinha nada. Quem tem de Deus não gasta tempo com as porcarias do mundo. Ah, pastor Zé, por que o senhor está falando? Pastor Luiz Rio começou a pregar. Eu estou pegando a parte que ele deixou. Vamos lá. Do capítulo 1, do capítulo 6, só escute aqui. Do capítulo 6 até o verso 21, o texto fala de quem? Quem se lembra? O pastor pegou do verso 23 a 26. Mas do capítulo 6, 1 até o 21, o texto fala de quem? Vamos lá, pastores, de Números. O texto fala de quem? Quem se lembra? De quem, pastor Raifran? Fala do Nazireu, pastor.
O texto fala de quem? Vamos lá, só quem tem boca, diga comigo, Nazireu. Diga Nazi. Não é o nome de uma mulher, diga Nazi. Mais forte, Nazi. Nazireu é Nazi. Nazi, da raiz hebraica, é separado. Não é assim? Alguém chegava e dizia, eu quero fazer voto de Nazireu. Tinha uns que era desde nascença. Quem se lembra aí, desde nascença? E quem mais? Samuel, e quem mais? Quem era que já vinha cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe e não podia beber cachaça? João Batista. Vou falar o que Deus botou na minha mente e no meu coração. Porque eu estou aqui falando a palavra de Deus. Não beberás bebida de vinagre, de vinho. Aí ele perguntando, posso lamber nem um caroço? Nem um caroço. Porque se lamber o caroço, fica com gostinho na boca. Está aí na Bíblia, está aí? Mas aí nem o caroço. Nada que contém beberá. Outra, não se achegarás a cadáver. Primeiro, bebida. Segundo, não te chegarás a cadáver. Terceiro, se morrer tua mãe, se morrer teu primo, se morrer teu pai, não chore e nem vá. Irmão, tem uma diferença entre o voto do nazireu e o sacerdote. O sacerdote, escute bem, olha para cá. O sacerdote, ele era por hierarquia e por ordem de Deus. O nazireu era voluntário. Por que Deus deixou fazer voto de nazireu? Porque Deus queria dizer o seguinte, o sacerdote, ele tem a missão dele, ele é separado, é por ordem, é de família. Mas qualquer judeu pode se consagrar e se chegar a mim. A mulher não poderia ser sacerdotisa, mas ela poderia ser um nazireu. E o sacerdote usava um cabelão grande. Deus disse assim, o nazireu também é para usar o cabelo? Só que o voto de nazireu tinha itens mais pesados do que o voto do sumo sacerdote. Aí Deus dizia, se consagrarás a mim. Deus não quer, escute agora, porque o pastor falou, já pensou, irmão? Pastor Raposo, vamos ouvir as bênçãos com o pastor Ziel. Aí eu assisti filme a noite toda imoral, bebendo cachaça, fumando. Aí o pastor Raposo, vamos ouvir o pastor Ziel. Ele chega aqui seco, em pecado. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, só está passando por mim. Não faz parte da minha essência. Eu não sei o que é a graça. Eu não sei o que é o amor. Deus queria usar, mas o nazireu tinha que ser puro. E vocês já observaram? Por que Deus misturou o tema do nazireu com a bênção sacerdotal? Vocês já observaram isso? Isso que ele vai falar aqui. Pastor Raifran, eu estava com um rapaz lá na Este, e hoje ele é um grande, não vou citar o nome dele aqui, hoje ele é um grande, ele desafia pastor na internet, mas quando eu estava lá, ele até me deu um CD daquela Bible World, ele me deu, daquela Bíblia de estudo. Rapaz, o menino, quando o professor dizia uma coisa, o cara se levantava e explicava tudo, que eu cheguei para ele, eu disse, cara, onde é que tu tem isso aí, rapaz? Ele disse, não, eu estudo muito. Eu disse, me dá aqui as orientações. E ele me deu o CD, me deu tudo. Quando eu vi ele agora na internet, sendo ateu, só que quando eu fui descendo a escada, eu disse assim para ele, tu é pastor? Ele disse, sou profissional. Eu disse, eu não entendo assim, profissional. Ele disse, não, é o seguinte, eu lido com a comunidade, eu dou o sermão que a comunidade quer, mas eu não creio nisso aqui.
Eu não creio nisso aqui. Tem muitos pastores ganhando dinheiro da igreja, formando a família, tirando o tempinho de ministério dele, comprando a fazendinha dele, que eu não sou contra tu ter tua fazenda. Mas o teu ministério é só para fazer a tua vida. Terminar, tu quer voltar para casa, mas não vai deixar marco, nem na história, nem para Deus. E nem tem galardão. John Wesley, quando estava morrendo, ele disse, eu estou deixando uma capa velha que eu tenho aqui guardada, uma colher, que eu levava para comer. E aí foi colocando mais outros itens. Em nome de Jesus. Aí botou. Quando Deus dizia, aí vem a questão, pastores, agora vamos lá. Vamos entrar aqui num... Lá pelo século IV, surgiu uma briga, porque no tempo de Diocleciano, lá, acho 303, me lembra aí quem, faz tempo que eu li isso, eu li naquele livro do Alistair McGrath. Aquela teologia, se vocês comprarem ela, vocês vão saber tudo que é teologia histórica. Está lá. Ele tem um gráfico lá que é importante. E aí você vai saber o que é teologia medieval, você vai saber o que é teologia histórica, vai saber o que é teologia patrística, está tudo lá. E eu li lá nesse livro dele. Tem uns 20 anos que eu li isso. E lá ele fala, pastor Raposo, da briga que surgiu. Por quê? Quando Diocleciano vem para o poder, alguns bispos que eram crentes, agora lá vai, começaram a entregar as Bíblias. Aqui, Diocleciano, esse pastor aqui está com a Bíblia. Pastor. Bispo entregando o outro para a autoridade. E mandavam queimar, e mandavam prender, e mandavam matar. Só que quando passou a crise, aí veio a briga. E os bispos que eram traidores? Como fica agora? Se ele subir no altar para abençoar, a bênção presta. Vamos lá agora. Leia rapidinho, por favor. Levítico 21, se não me foge a memória, verso 6, depois verso 8, vê se é. Se não for Levítico, é Deuteronômio, mas é por aí assim. Quem encontrou? E eu quero que os pastores peguem isso aqui, porque é interessante. Vamos correr aí, meu horário está chegando. Ó, pastor, santos serão. Para aí, pastor Refrão, porque isso aqui não pode tu ler só daí, não. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos, não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Meu Deus. Primeiro, o nazireu não podia beber, não podia cortar o cabelo, que era um dom dele. É negócio sério, irmão. Se ele encostasse perto do morto, ele perdia o voto, tinha que começar tudo do zero. Aí agora Deus chama o sacerdote. Tu quer ser sacerdote? Tem que começar pela tua mulher. O que tem de mulher de pastor ruim, isso é vergonha. Não são poucas. Tem irmão que diz, pastor, você viu o jeito da mulher lá? Ela estava olhando para mim. Eu disse, não, irmão. Isso ela estava dando em cima de mim. Porque se a mulher do sacerdote não prestar, como é que ele vai ter caráter para subir no púlpito? Bicha velha encrenqueira, namoradeira, chifreira. E o pastor ainda fica atrás. Filha, mas eu te amo. Porque tem cabra velha assim. O Davi, quando assumiu o trono, não foi? Ele disse, cadê a Mical? Está lá, pois eu quero ela. Aí o comandante de Saul, não era que era do Saul, pronto, foi buscar para Davi. Aí quando chegou lá, bora, Mical. Não sei, ela está casada. Tá. Ele disse, não, é de Davi. Aí ela saiu e o homem chorando. Filha, não vai não. Vocês viram lá na Bíblia? Está lá. Ai, minha filha, não vai não, amor.
Fica, fia. Aí ele disse, epa, tu volta. E o homem era valente demais. Disse, eu vou voltar, porque ele vai me matar. Aí voltou. É sério ou não é? A parte para mim está difícil, mas... Olha para cá, irmãs, esposa de pastores. A Bíblia diz em Provérbios 18, 22, quem encontra uma mulher, achou o quê? E quem é a coroa do marido? Provérbio 31, a mulher é o quê do marido? E se essa mulher não prestar? É a desgraça. Escutem, olha para cá. Tem um livro. Rapaz, eu me esqueci do nome dele. Meu Deus, deixa eu me lembrar aqui. Esse pastor americano era um homem de Deus usado. E ele estava no mesmo nível do Billy Graham. E ele ia ser no Brasil, no mundo, um outro Billy Graham. Quando foi um dia, de repente, ele chegou em casa, a mulher dele estava com outro homem. Aí o mundo desabou. Eu li no livro dele, eu vou me lembrar, vou voltar no grupo lá dos pastores. Meu Deus, como é o nome desse livro? Aí ele disse que quando ela traiu, pastor, ele disse que o mundo se acabou. Pregadorzão, o pastor dele chamou e disse, olha, você vai assumir essa igreja, porque você tem o mesmo naipe do Billy Graham. Quando ele chegou em casa, a mulher estava com outro. Aí ele disse que o mundo desabou. Ele disse, eu estou escrevendo esse livro aqui, nesse momento, está lá na frase dele, eu estou dentro de um almoxarifado, porque eu resolvi não ser mais pastor, e eu estou só escrevendo, mas não deixei de servir a Deus, não deixei de cultuar, e eu estou em outra missão. Ele não fez nada, ele não pecou, ele não destruiu, mas ele disse que não teve coragem mais de levantar, porque é fraco. Aí tem um irmão que diz para mim, sim, mas o Oséia, e o Oséia, que o Oséia foi buscar no cabaré. Rapaz, mas tem coisa na Bíblia que eu... É verdade, vou falar aqui. Tem pastores que querem dizer, pastor Refrão, que era não era literal. Simbolizando. Até Israel é visto também como uma prostituta. A mulher do pastor, ela tem que ser uma mulher, ela pode não pregar, ela pode não fazer nada, mas se ela for uma mulher de caráter ao lado do marido, ô irmão, ele vai subindo, rapaz, é bonito, bem casado. É assim ou não é? Agora quando ele vai, essa bicha velha, agarrei ela demais, rapaz. É fraco. Eu acho bom, porque eu casei com essa daqui, o único namorado que ela teve fui eu. Eu acho bom. Aí pronto, aí eu subo, entro na barra do corda, tranquilo, ainda fica assim. Não, subo tranquilo, glória a Deus. Não teve nada aqui, Daniel? Não, graças a Deus não, tá certo. É assim, é desse jeito. Ei, posso passar? Pode passar. Nada, olha lá, não, aqui não tem nada não. Aí pronto, aí eu entro de peito, né? Quem encontrou uma mulher. Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Cadê o maridão aí? Quem está com a mulher aí? Quem está com a esposa? Isso, dê um abraço nela aí, é sua vida, rapaz. E se ela lhe honra e honra seu ministério, honra essa mulher. Oh, rapaz, oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Hein? Ai, não, tem marido ruim. Ruim, que a bichinha nem falar, fala. Ela está escondida, a gente chega na casa, tem pastor que a gente chega na casa dele, a gente só vê ele, a mulher não vê. Não sei se é ciúme, não sei o que é. Aí pronto, tem uma coisa, ela parece assim, Pai do Senhor. Eu disse, Pai do Senhor. Não é assim. Mas é com medo. Não é bandido não, mas é um pastor que chegou na sua casa. Isso é um pastor sério, Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, como é que está? Pronto, é desse jeito. Eu acho bonito, a esposa do pastor Raposo, eu acho bonito o sistema dela. A gente chega lá, aí pronto, irmão, tu já comeu? Porque não faz tempo que eu não vou na sua casa, né? Não é, não. O pai era falar direto, e ela é tratando, pronto. Aí é desse jeito. A Serenildo também faz, do mesmo jeito. Faz. Eu acho bom. Pastor Zé, você já comeu? Irmã, se tiver, bote. Então eu acho bom é assim, irmão, porque prestem bem atenção uma coisa. E olha, a mulher pode falar, sim ou não? O que faz uma mulher sincera, tem mulher que é engraçada, tem mulher, mas ela sabe a postura dela, sabe ou não sabe? Pronto.
Tem irmão que não era... Eu tenho medo de pessoas assim, trisca na mão da gente assim. Esses são os piores, se não tiver cuidado. Porque eu li um autor que diz, se você tem uma coisa, enfrente aquilo ali normal, como natural. Porque quanto mais tu se afasta, mais o fogo vem. Aí tu, ei, irmã, Pai do Senhor, agora, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor. Amém, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, pronto. Aí caiu fora. E aí, filha? Aí não. E aí, Jéssica? Tem pastor que até fica. E aí, Jé? Não, chame ela pelo nome dela direto. Irmã Jéssica, Pai do Senhor. É assim. E aí, Mary? Não, não é Maria o nome dela? Não, mas no inglês não, pois chama Maria, rapaz. Pai do Senhor, irmã Maria. É assim ou não é? Elu? Não, é Luzia, chame ela, irmã Luzia, Pai do Senhor. Deixa dessas molecagens. Elu, não. Pai do Senhor, irmã Luzia, como é que está? Tudo bem? Pronto, uma coisa alegre, uma coisa feliz, uma coisa boa. É assim ou não é, irmão? Aí escute bem. O sacerdote tinha que começar pela mulher, começar pelos meninos, e Deus disse, não pode profanar o meu nome. Agora vamos lá. E se ele estiver em pecado, pastor Edmilson, a bênção presta? Aí, pastor Raposo, pastor Raifran, surgiu uma briga teológica tão grande, que quando os bispos traidores denunciavam, aí entrou Santo Agostinho, olha, irmão, como é as coisas, e a Igreja Católica, e disseram o seguinte, o sacerdote pode não prestar, mas bênção é bênção. Irmão, isso foi uma briga, e eles disseram o seguinte, o sacerdote não presta, mas a bênção é bênção. Olha o argumento de Agostinho. O Senhor te... Vamos lá. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça. Então ele dizia o seguinte, não tem nada a ver, porque a bênção, ela é de Deus, e o sacerdote é humano, e a bênção pode abençoar os outros. Aí eles dão 3 exemplos. Saul profetizou. Balaão, no 23 de número, não prestava, mas profetizou. E tem um outro exemplo que... Assim, Jesus citou Mateus 23, 2. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Agora vamos lá, pastores. Aqui na nossa Seadema, eu estava dizendo onde o pastor Elidônio, o pastor Salles, que a nossa Seadema é ainda pura, ainda tem umas coisinhas velhas que tem ainda, mas tem uns homens de Deus que respeitam a liderança, que é uma convenção ordeira. Agora escute o que eu vou dizer aqui, olhe bem para cá, olhe bem para mim. Eu disse agora há pouco que a bênção não pode só passar, mas quando o pastor é desmantelado, é desviado, a bênção só passa, mas não atinge mais ele. Quem está entendendo? Vamos lá, um pastor que está em adultério, pregando no púlpito, orando, e os irmãos que não sabem de nada, tem gente até que se converte, mas a fonte não está mais com ele, e o cano é podre, a água está passando, não está? Só que ele já está destruído, ele já está condenado. Sabe o que Deus fala nessa manhã? Você pode estar aqui, mas se você não estiver sendo sincero, você está podre no púlpito da igreja, e Deus já caçou o teu sacerdócio. Deus caça sacerdócio, Oséias 4:6. Rapidinho, vamos lá, já para mim caminhar aqui para finalizar. É coisa demais, irmão, não vai dar tempo nem para me ler a apostila. Quem encontrou e pode ler. Isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha, preste bem atenção. Por que Deus rejeitou esse sacerdote? Vamos lá, pastores, é convenção de pastores. Por que Deus rejeitou esses sacerdotes? Ei, pastor Raifran? Ele rejeitou o conhecimento. Relacionamento com Deus. Pastor Raposo, ele rejeitou o conhecimento. Tem homem que prega que treme a terra, mas não tem mais relacionamento com Deus. E o conhecimento da lei de Deus que ele despreza,
Deus já te desprezou? Há muita gente na cadeira reinando, mas Deus não aprova. Vocês se lembram? O Natã chegou e correu e disse: Davi, Adonias faz o quê? Adonias reina. Aí ele disse: mas eu não estou sabendo. E quem era o rei? Há muitos que estão na liderança, mas Deus não sabe mais quem é você. Irmão, pastor Raposo, eu tenho medo. Vocês sabiam, até mesmo quando eu converso assim umas coisas com os pastores, assim brincando, aí quando eu chego em casa de Jesus, eu acho que eu pequei. Eu digo: me perdoa, pai. É assim, aí eu perdoo, pronto. Até com ela bem aí, ela está bem aí, minha esposa. Às vezes tem um negocinho, umas coisinhas, aí pronto. Aí Fia, naquela hora eu acho que eu exagerei. Aí ela, pronto. Daqui ela ainda quer ficar assim, zangada. Eu disse: ó, é 1 Pedro 3,7. Aí eu vou orar e para pregar e a minha oração não sobe. E outra, aí tu também não. Essa pois está perdoado. Pois é. Oi, mas é bom ser crente, eu acho bom. Tem assim. Irmãos, olha para mim aqui. Um homem de Deus não tem esquema. O homem de Deus não puxa tapete de ninguém. Um homem de Deus não fala mal de ninguém. Um homem de Deus não anda esculhambando ninguém. Se você tem um amigo e até ele é ferido, você não sabe que ele está errado, mas você não quer falar nada, porque você tem temor de Deus. Quando você vê, eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero, não tem temor de Deus. Eita, rapaz. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas o quê? Sacerdote diante de mim. Pode estar diante da convenção, pode estar diante do plenário, mas não está mais diante de Deus. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vamos lá, para 1 Samuel, rapidinho. E aí eu quero que os pastores me ajudem para me correr aqui. Porque 1 Samuel, o verso... Aí o próprio pastor citou aí, 1 Samuel, vamos lá, capítulo 2, não é isso? Capítulo 2 de 1 Samuel. Leio aí só o verso 12. Eram, porém, os filhos de Ali... Filhos de quê? E o que, pastor Raifran? Agora eu pergunto, eles conheciam o sacerdócio? Vamos lá, conheciam o sacerdócio? Conheciam a lei? Sabia fazer o rito? Sabia fazer as práticas? Mas o que Deus está dizendo aqui? Eu não conheço vocês. Senhor, Mateus 7, no teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Não conheço vocês. Eita. Me parece que a 2 Timóteo, lá no 2, diz assim: o Senhor conhece os que são seus. Oh, aleluia. Aleluia. Pastores, toda vez que eu chego em Ezequiel, que eu me deparo com aquela passagem, se lá tivessem esses 3 homens, quem está falando é Deus. Se lá tivessem esses 3 homens, ô irmão, está atrapalhando todinho ali, é esse PST 5J84. Eu não sei, é assim, olha, essa placa aqui está atrapalhando o trânsito todinho ali. Já tirou? Já tirou. Pastores, escutem aqui. Isso aqui pastor, escute bem. Você vai subir num púlpito para pregar. Aí você vai subindo, quando vai subindo, aí você diz assim: Senhor, eu li a tua palavra, meditei, falei contigo hoje, mas tu está subindo sabendo que Deus te conhece e que você conhece Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Se lá tivesse esses 3 homens, Deus falando, mesmo assim eu ia destruir. Deus dando testemunho, porque Deus conhece. Quando você olha o capítulo 1, ei, diabo, tem visto o meu servo? Jó. Vira para o teu pastor e diga para ele: Deus te conhece. Deus te conhece. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. E se você ler Lucas 18, a Bíblia diz: e não vai fazer o Senhor justiça, verso 7, àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Deus te conhece. Olhe para cá, pastor. Se tem um crente ruim lá na tua igreja, se tem um falador, fique tranquilo, Deus te conhece. Deus te conhece. Tem hora que a gente quer agir, a gente quer, eu quero dizer, pastor que assumiu o campo agora, aí pronto, você chegou lá, tem um que fala mais bonito, tem um que quer se amostrar, quer te cortar, fique na tua. O Moisés é você, o Arão só tem retórica. Deixa Deus, Ele te conhece. Senhor, Tu me conheces, e eu sou Teu servo. Por isso eu fiz todas estas coisas. Responde do céu. E o fogo desceu. Deus te conhece. Agora preste bem atenção. Quando um pastor vem para a porta para o microfone, o Senhor te abençoe e te guarde. Se ele tiver em pecado, se ele tiver, aquela palavra é a palavra de Deus, só que ele já está cassado e Deus não conhece mais. Então vamos lá, para me fechar aqui. Primeiro, os donatistas diziam que não, pastor, bispo, que é traidor, a mensagem não presta mais na boca dele. E o Agostinho dizia, a mensagem presta, o que não presta é o pregador. Mas se ele estiver pregando e estiver em pecado, ele vai ser destruído, mas a mensagem presta. Agora preste bem atenção, Paulo diz em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Deus não quer pregador, nem pastor, no púlpito da igreja, em pecado. E pode até estar, mas ele não está mais com você. E já já ele manda uma desgraça para a casa de Eli, e acaba tudo, e teus filhos vão ficar na porta da rua, pedindo pão para comer. Porque Deus não deixa o enganador dentro da igreja. Quem entendeu? Quem entendeu isso, diga amém. Mas vamos caminhar aqui para me encerrar. Escute bem. Eu vou ser breve agora para fechar. Olhe para mim aqui agora. Quantas bênçãos o pastor pregou na abertura, mas quantas bênçãos tem aí nesse texto? Quantas bênçãos o sacerdote dava? Quem sabe quantas são? Se você não sabe, pode contar aí agora, porque às vezes a gente se esquece. Mas conte aí. Quantas bênçãos são? Quantas? Contaram? Quantas são? Quantas bênçãos? O Senhor, vamos lá, agora fale comigo, vocês estão assim meio mole. Diga comigo, o Senhor te abençoe. Diga comigo, o Senhor te abençoe. Se vocês analisarem no texto, pastor Luiz, tem uma coisa no texto. O texto não diz quando era que a bênção ia ser dada, porque aqui Deus está dando uma ordem para a implantação da bênção. Posteriormente, se fazia pela manhã e no sacrifício da tarde. Só, irmão, isso aqui é tão importante. Escutem essa. A gente lê isso aqui, por isso que eu quero mais uma vez parabenizar a convenção. Porque isso aqui não é assim não. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer. Não, era Deus falando. E só que uma coisa é interessante. Primeiro, ele recebeu ela para um ato litúrgico, tabernáculo. Depois saiu para o templo. No templo, o sacerdote dava a bênção. Mas quando foram levados para o cativeiro, perderam a terra, perderam a pátria, perderam o direito, perderam tudo. Sabe o que Léo diz? E Léo. Sabe o que Léo e Gamaliel dizem? Escutem. O que manteve Israel de pé foram as bênçãos sacerdotais.
Por que? Preste bem atenção. Quem era que abençoava no templo? Agora diga bem forte, quem era que abençoava no templo? Quem era? Vamos lá, quem era que abençoava? Quem era que amanhecia o dia já abençoando? Só que quando acabou o templo, acabou tudo, eles iam abençoar onde? Quando ele dizia, o Senhor te abençoe. Eita, irmão. Vira para o teu irmão, profetize isso aí agora. Diga para ele, o Senhor te abençoe. Não, mas grite, o Senhor te abençoe. Eita, diga mais uma vez, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Quem tem certeza aqui nesta manhã que é abençoado? Agora, está na hora, não vai deixar. Certo. Vamos lá. Bendito. Agora preste bem atenção. Quem dos pastores estão aqui sabe que é bendito? Eu sou bendito, diga aí, quem é? Olha, agora antes você é abençoado, você disse que é. Mas quem sabe que é bendito? Gênesis 12, 2. E abençoarei, e amaldiçoarei, e em ti serão, vamos lá, e em ti serão todas as famílias. Você sabe quando um pastor é bendito, é quando ele chega numa igreja. Se tudo está caído, quando dá assim com 6 meses, você vê a diferença. O templo é diferente. A igreja é diferente. Os crentes estão animados. E na cidade toda se espalha. Tu já viu o nosso pastor que está aí? Esse negócio, irmão, que a gente fica dizendo, eu não quero saber de número, eu não quero saber, pois Jesus tinha número. Jesus andava com uma grande multidão ao lado dele. E a Bíblia ainda diz assim, não mataram logo a Jesus, era plano de Deus, mas porque a multidão estava, pastor sem multidão não presta para nada. Como é isso, pastor Zéu? Escute bem, pastor chega na igreja de domingo, aí a igreja, ele cantando o hino da harpa, tem 10 crentes no banco. E a cidade tem mais de 1 milhão de pessoas. Ele é bendito? Aí tem pastor que ainda diz, meu ritmo é esse. E aqui tem dureza. Tem doutrina. E quem não quiser ficar, saia. Eles estão saindo é porque tua doutrina mata. Vou dar aqui um exemplo. Gênesis 26, 12. E plantou Isaque naquela mesma terra, no mesmo ano, e deu 100. E o Senhor lhe abençoou. Aí o Abimeleque diz, sai daqui porque tu é abençoado demais. Ele enricou mais do que todo mundo. Aí quando você vai para o 29, ele vai lá e diz assim, não caça conversa com a gente não. Não briga com nós não. Não amaldiçoa nós não. Porque tu és um bendito do Senhor. Irmão, bendito do Senhor, quando ele chega na cidade, até o feiticeiro, rapaz, esse pastor aí é pesado. Olha para cá, quem é bendito do Senhor, quando ele chega na casa, a Bíblia diz que José chegou na casa de Potifar, e o que foi que Potifar viu nele? Está lá no verso 2 e no verso 3, a Bíblia diz, e viu Potifar que o Senhor era, e tudo que botava na mão de José, fazia o quê? Eu pergunto aqui, tem pastor assim ou não tem? Aqui eu não falo não, porque lá tem mais de 100 pastores e eu posso falar em um se zangar. Mas lá tem pastor que eu boto numa área, quando dá fé, tudo dele cresce. E o outro que saiu, pastor, lá é difícil. Na questão não é ser difícil, a questão é quem é abençoado. Tu é abençoado de Jeová, aí pronto. Para finalizar, escute. Paulo era abençoado ou não era? Quantos bandidos tinha dentro do navio? Atos 7, 22, 24. Quantos bandidos tinha? Lá tinha 200 e...
Pronto. Olha o que Deus diz. Quem é abençoado, irmão, carrega a bênção, espalha a bênção e o ambiente fica gostoso. Tem crente que na hora que chega, rapaz, na hora que tu chegou, é assim ou não é? Pronto. A esposa do prefeito lá, ela chegou para mim e disse, pastor, eu estou aqui, eu estou sentindo uma áurea. Eu disse, é o Espírito Santo, irmão. Não é áurea não. Eu disse, não, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de tu, aonde tu chega, irmão, crente que tem o Espírito Santo é educado, é abençoado e ainda abençoa os outros, sim ou não? Tem até descrente que diz assim, eita rapaz, depois que esse crente chegou aí, mas é uma bênção. Agora tem uns que eles dizem o quê? Desgraça. Então escute, olha para cá. Paulo estava dentro do navio, olha o que ele disse, tenham ânimo. A vida de vocês, nenhuma vai se perder, porque o anjo de quem eu sou e a quem sirvo, ele me apareceu ontem e disse que um navio vai se perder, mas nenhuma alma vai ser destruída, porque Paulo era o abençoador. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Pronto, o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Olha para cá, pastor. Pastor, Deus não chamou pastor para andar com a cara baixa, não. E nem com o rosto velho chorando. Eu digo lá para a igreja dos irmãos Tirirical, não me façam chorar, meus irmãos. O pecador pode me fazer chorar, vocês não. Porque tem essa ideia que pastor tem que sofrer na igreja. Não, pastor pode sofrer lá no mundo. Com pecador, com desgraçado, com drogado. Agora com crente, não. Está bem em Hebreus 10, 17, não é? 10, 17? É 13, 17, está aí. Como é que diz? Vê aí. Pronto, porque tem irmão que pensa, eu digo lá para a igreja, me alegrem, porque se vocês me entristecer, quem é que vai alegrar vocês? Vai lá. 13, 17. Quem encontrou? Rapidinho. Obedecer aos vossos guias. Submetei-vos a ele. Eles zelam pelas vossas, o quê? Como que há de prestar conta? Obedecei, para que faça com alegria e não gemendo. Um pecador pode falar de mim, eu não tenho nada a ver com ele. Agora tu fazer eu chorar. Ó, irmão, auxiliar fazer eu chorar é triste. Um copastor fazer eu chorar. Se apresenta no ministério, é muita desgraça, irmão. A pessoa apresenta, consagra, a família vem na alegria, aí depois o bicho me faz chorar. Muitos já têm me feito eu chorar. Já tenho chorado também um bocado. Mas é assim mesmo. Não dá nem vontade de falar, que dá vontade de chorar, que a gente lembra tudinho. Vamos lá, para me finalizar. Na apostila eu coloquei aí, eu não vou falar sobre a bênção histórica, a bênção no cativeiro, pastor Raposo. Pastores, isso aqui era tão sério que eles não tinham um templo. E o sacerdote não podia abençoar. Mas em casa, aleluia, quando o judeu no cativeiro pegava o pão, bênção, irmão, manter a identidade nossa. Não deixe de dirigir culto doméstico, não. Não deixe não, pastores. A maior parte dos jovens se desviando é falta de culto doméstico no lar. O judeu exilado, penduraram as harpas, mas na hora do pão, eles se lembravam da bênção. O Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde. Eles diziam dentro de casa, quando eles iam para a festa, eles diziam dentro de casa, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer intimidade. O Senhor levante o teu rosto e te dê o quê? Shalom. Na hora que Jesus abençoou, a bênção sacerdotal, que tema esplêndido, irmão. A bênção sacerdotal manteve a identidade dos judeus. A bênção sacerdotal manteve a dinâmica. Diga comigo, dinâmica. Eu pergunto aqui à igreja, o que é que mantém a dinâmica da igreja? Pastores. Tem pastor que está pensando que é show. Tem pastor que está pensando que é o cantor gospel. Cantor gospel só vem uma vez por ano. O que mantém é a bênção. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Aí o judeuzinho, meninozinho, estava no cativeiro. Na hora que alguém dizia, ele disse, mas o Senhor é que me guarda.
O Senhor é que me abençoa. Vocês, irmãos, mais de 3.000 anos a língua hebraica sem ser falada. É o maior mistério. Não tem um povo no mundo que se recuperou com a língua caída, mas os judeus se recuperaram. O hebraico clássico ressuscitou da Bíblia, porque não perderam. Os maçoretas disseram: não vamos esquecer nossa linguagem. E inventaram os sinaizinhos. Aí o menino pegava, ia ler a Torá, ia ler a Torá, ia ler a Torá, ia ler a Torá. Quando Jesus entrou, ele leu a Torá. E ele disse: hoje se cumpriu o que vocês estão falando. Quem foi que deu a bênção, o modelo da bênção sacerdotal? Deus, sacerdote. Se vocês observarem aí na apostila, pegue bem aí na página 32. Só para vocês, agora eu vou finalizar dizendo aqui a resposta do pastor Edmilson. Eita, rapaz. Agora preste bem atenção. Pastores, vamos primeiro, o pastor Luiz pregou, mas se vocês analisarem, pastores, pastor Raposo, qual é a ligação da bênção sacerdotal? Porque eu já vi pastor dizendo que isso aqui não pode ser repetido. Olha aqui, qual é a primeira bênção? Vamos falar bem alto para a gente lembrar. Qual é a primeira bênção? O Senhor, pronto, o Senhor te abençoe. Essa bênção aí, irmãos, berahá, se vocês analisarem aí, te abençoe, lá no final, ela vem com tanto um sufixo como um prefixo. É muito normal isso o pastor falou aqui, bará, tem um K final, mas a gente não pronuncia. Baraque, não é baraque, bará. Não, bará, mas na transliteração ele aparece, mas a gente não diz baraque, a gente diz bará. Mas eu sei pela leitura para não confundir com Gênesis 1:1, que também aparece o verbo bará, mas é com outras consoantes. Aqui é outra consoante, mas só que o som dá no mesmo. Aí você pode interpretar errado. Então escute, se vocês analisarem, tudo que tem na bênção sacerdotal era escatológico, já apontava para Cristo. O Senhor te abençoe e te... Jesus disse: as minhas ovelhas estão nas minhas e ninguém as arrebata. Quem é que guarda? O Senhor faça o rosto resplandecer. Quem foi que disse? Eu sou a luz do... João 8,12. Quem é a luz? Jesus. Aí se vocês analisarem, ele levanta o teu rosto e te dá a paz. Efésios 2,14, Romanos 5, primeiro 2, João 14, 27, Jesus é quem dá a paz. Toda bênção apostólica apontava para quem? Para Jesus Cristo. Agora na página de número 32, olha aí a dimensão da bênção apostólica. Dimensão Cristo. Pastor Edmilson, vamos lá. A graça recaristo Kyrio Jesus Cristo. Olha, a graça é da terceira declinação, Haris. Olha, a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor paternal. E a como pneumatológica. Não invente não. Não mude não. Não altere não. Siga Coríntios 13, 13. Vamos, pastor Raposo diz, Osiel das bênçãos apostólicas. As inconsoláveis, eternais. Inventa não, filho. A balsâmica. Não é assim? Ei? Olha aqui, pastor Edmilson. A graça de nosso Senhor, porque é cristocêntrica a bênção apostólica agora. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, favor que eu e você não merecíamos. O amor de Deus, a paternidade, o cuidado, a proteção e a comunhão do Espírito Santo, a união dos santos promovida pelo Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Quando eu estava escrevendo essa apostila, eu me lembrei do pastor Raposo, que ele contou, ele já tinha contado, no início ele contou, que irmão foi curado. Cadê o pastor Francisco, da missão? Ele está aí. E eu me lembrei do pastor Raposo, e eu escrevi isso aí.
Escute, a bênção apostólica nunca saia sem a bênção apostólica. Por isso que eu quero louvar a Deus por esse trabalho aqui. Porque a bênção apostólica, ela é uma força dinâmica. O crente vai terminar o culto, ele vai sair do culto, o pastor dizendo: a graça que te levanta, a graça que esteve com Paulo, a graça que sustentou, vai estar dentro de você. A bênção apostólica cura, a bênção apostólica é missiológica. Eita, irmãos. Então não altere a regra. O problema nosso é que nós queremos enfeitar o que Deus deu. Aí a pessoa, mas em Romanos 15, não, o apóstolo São Paulo fez isso. Quem entendeu, diga amém. Finalizo dizendo uma coisa. O pastor pregou, ele falou dos críticos dizendo que qualquer crente pode dar bênção apostólica. Negativo. Todas as cartas que Paulo e Pedro escrevem, em especial Paulo, quem é que termina com a bênção apostólica? Paulo. A comunidade, quando fecharam o cânon, elas sabiam quem eram as autoridades, os apóstolos. Então escute bem. Se você pegar 1 Pedro 2,9, todos nós somos sacerdotes. Agora eu pergunto, um irmão pode abençoar o outro? Fale aí, um irmão pode abençoar o outro? Pode. Eita, rapaz, que Deus te enche de graça, que Deus te abençoe, rapaz, que Deus te dê o poder. Mas nenhum crente vive isolado, ele vive na liderança de uma coletividade com um homem que Deus escolheu. E só o pastor pode levantar as mãos, porque é o escolhido, e terminar o culto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. Agora deixa eu dizer, onde está a autoridade da bênção apostólica? Para fechar. Onde está a autoridade da bênção apostólica? Eu já falei que a fonte é Deus, eu já falei que tem intermediadores, mas eu pergunto, onde está a fonte da autoridade? Olhe para cá. Diga comigo, espiritualidade e caráter do pastor. Sabe por que muito crente sai? Porque vê que o pastor, na hora do culto, é o tempo todinho no púlpito conversando. É o tempo todinho no celular. É mascando o chiclete velho. Onde é que um crente vai esperar uma bênção tua, rapaz? Bota os crentes para orar, vai bater papo. Só chega na hora da pregação. É o tempo todo no gabinete, aí quando os irmãos, aí o outro avisa, e agora o nosso pastor. Aí ele sai como se fosse, é uma estrela. Nós estávamos no Lago Açu, aí foi um pregador de São Luís para uma cruzada. Aí ele chegou e disse assim, irmão Oziel, só me chame, aí disse para o teu pai, eu não era pastor no Lago Açu, só me chame na hora da mensagem, que eu estou aqui atrás do caminhão. Aí o pai chegou, aí subiu e pronto. Aí disse, o que tu faz aí, irmão? Aí, quem se lembra? Não foi assim? Daí eles lembram. É escondidinho, no ar livre. Pastor Bené, só me chame na hora. Aí, dizendo para mim. Aí ele escondido. Aí eu cheguei, o pai chegou, cantou o hino. Cadê o pregador? Ele disse, ele está aqui, mas ele disse que é só para o senhor chamar ele na hora, pai. Lá na hora da mensagem. Ei, irmão, sobe! Ah, rapaz! Irmão, aqui não tem astro de TV. Aqui tem homens de Deus que abençoam. Fique de pé, aleluia.